Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. Eu lerei o texto e em seguida os irmãos o lerão em uníssono, em uma só voz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. Vamos ler em uma só voz. Eu lerei, os irmãos em seguida assim farão a leitura. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Toda a igreja? Eterno Deus, a Tua palavra é a verdade. E ao longo dos séculos, ela tem falado aos corações. E nessa noite nós pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que venha de encontro às nossas necessidades, a fim de que saiamos, meu Deus, desta casa não como entramos, mas com a certeza na alma, no coração, de que ouvimos a Tua voz, e que possamos guardar a Tua palavra nas profundezas da nossa alma, a fim de que não venhamos a pecar contra Ti. Te louvamos pelo que falastes aos nossos corações nesta manhã, e que nessa noite o Senhor continue a falar tudo aquilo que está no Teu coração para os nossos corações. Abençoa-nos, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto, meus irmãos, reflete a temática de missões nacionais, quando diz que Jesus, Ele morreu por nós, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para que vivamos tão somente para aquele que morreu e ressuscitou. Segundo as Escrituras Sagradas, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus eterno. A nossa matéria, a nossa soma, o nosso corpo, ele veio da terra, mas o fôlego da vida veio do próprio Deus, do próprio Criador. Daí porque nós podemos afirmar, meus irmãos, que a vida estava nele. O próprio Deus soprou nas narinas do homem e lhe concedeu a possibilidade de vida. Deus no Éden compartilhou conosco da sua vida com o único propósito de vivermos para a sua glória, de vivermos não somente para o seu louvor. Mas será que nós que aqui estamos temos feito esse propósito eterno o nosso lema, a divisa das nossas vidas? A nossa existência demonstra evidências, ou seja, características de alguém que realmente glorifica a Deus. Carregamos nos nossos corpos as marcas, as impressões de um viver para a glória do Eterno. Nessa noite nós focaremos a abordagem bíblica em algumas características de uma vida que glorifica a Deus. O meu objetivo é que você saia nessa noite com essa percepção
com esse conceito se realmente a minha vida glorifica ou não glorifica a Deus. E uma vida que glorifica a Deus, meus irmãos, ela promove testemunho. Repita com o pastor: uma vida que glorifica a Deus promove testemunho. Em Mateus capítulo 5, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Olha o que Jesus nos ensina no verso de número 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Uma vida que glorifica a Deus, ela promove testemunho, ela vive em consonância com a verdade revelada. Uma vida que glorifica a Deus, ela não entra em contradição com a vontade do Eterno. Uma vida que glorifica a Deus não vive na dualidade de um pregar sem viver. Uma vida que glorifica a Deus não se prende apenas a seguir o Mestre, mas se compraz em ser discípulo, em ser aprendiz. Uma vida que glorifica a Deus o acompanha de perto e não de longe. Um certo homem chamado John Hus, o precursor da reforma protestante na Boêmia, ele disse algo interessante: o que eu digo com os meus lábios, eu selo agora com meu sangue. E ele proferiu essas palavras lá no século XV, no momento que ele estava sendo queimado vivo por pregar a verdade, por viver integralmente esse Cristo. A sua mensagem era autêntica, era verdadeira. Ele morreu em nome da verdade, ele morreu amando essa verdade, ele morreu carregando no seu coração o Cristo ressurreto, e mesmo as chamas consumindo o seu corpo, ele disse em alto e bom som: o que eu preguei, o que eu ensinei para vocês, agora eu provo com meu sangue, com a minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua vida, e se morro, eu morrerei com Cristo. Uma vida que vive para a glória de Deus, o revela em toda a sua maneira de viver. Uma vida que vive para a glória de Deus, revela a Deus nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas negociações, nos seus relacionamentos. Tudo que fazemos, meus amados, apontam para Deus, assim como os céus e o firmamento manifestam a glória de Deus. Nós também, como parte da criação, o revelamos na medida em que primamos por um viver compatível com a sua palavra. Já disse um certo escritor que o exemplo é o mais eloquente de todos os sermões. Não é difícil, amados, pregar com palavras. Difícil é pregar com a sua própria vida. Difícil é viver em compatibilidade com a verdade revelada. E disse Jesus: a vossa luz, a vossa vida, ela precisa brilhar. O nosso testemunho precisa ecoar, ressoar no coração
coração do homem sem Deus. As nossas vidas precisam falar muito mais alto do que as nossas palavras. Cristo precisa estar em evidência em nós, assim como Jesus um dia esteve em evidência entre os discípulos que em Antioquia ficaram conhecidos como cristãos, homens e mulheres do caminho. E Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz: e ele nos predestinou, e ele nos escolheu para que fôssemos a imagem do seu Filho. O texto judaico diz o seguinte: o testemunho mais válido não é aquele expresso por palavras, mas o testemunho válido é aquele que irradia uma luz que dificilmente alguém poderá apagar. No passado, aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que viviam intensamente a Cristo, eram conhecidos como homens do caminho. E uma pergunta que não se cala, meus amados: será que somos do caminho? Será que as nossas vidas apontam para a eternidade? Será que as pessoas nos reconhecem como alguém que segue o autor da vida? Será que somos reflexos da Shekinah de Deus? Será que a glória do Altíssimo repousa verdadeiramente sobre as nossas almas? A nossa maneira de viver expressa, explicita o Messias? Spurgeon, uma das mentes mais brilhantes do século XIX, denominado de o príncipe dos pregadores, já dizia nas suas homilias, nos seus discursos: não darei muito valor à sua religião até que eu possa vê-la. As lâmpadas não falam, mas brilham. As lâmpadas não falam, não se utilizam de palavras, mas falam na medida em que iluminam. Sua vida tem brilhado. Você é o referencial. Enquanto luz, você tem direcionado aqueles que estão distantes e perdidos do Criador. Uma vida que glorifica a Deus, promove testemunho, reflete a glória de Deus. Mas uma vida, amados, que também glorifica a Deus, ela é geradora de frutos. Jesus, se utilizando de uma analogia, se apegando do contexto dos seus ouvintes, ele vai dizer que eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse produz, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A improdutividade, a esterilidade não são evidências de uma vida que glorifica a Deus. Como árvores no jardim do Eterno, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. As árvores que não são expostas ao sol da justiça, as árvores que não são regadas pela água da vida, as árvores que não descansam à sombra do Altíssimo, dificilmente produzirão frutos. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, dos versos 22 em diante, ele vai mostrar uma vida produtiva, ele vai mostrar uma vida fecunda, ele vai mostrar todos os adjetivos
todas as qualidades que delineiam o homem que glorifica a Deus, mas o fruto do Espírito é alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Será que essas virtudes estão inseridas nas nossas vidas, fazem parte do nosso viver? Uma vida que glorifica a Deus, ela precisa evidenciar os frutos do caráter do Eterno. Pelas nossas ações e intervenções neste mundo, revelamos quem somos e o que somos capazes de fazer. E Paulo diz assim: meus irmãos, vivam para a glória de Deus, produzam frutos dignos, viçosos, mas tenham cuidado para que vocês não produzam a obra da carne. E Paulo começa também a explicar o que é a obra da carne: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, ira, ambição, egoísmo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, quanto aos quais eu vos previno: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quem tais coisas praticam não viverá eternamente ao lado de Deus, porque as vidas que produzem a obra da carne se satisfazem na carne. E diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 8, que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem na carne não têm nenhuma conexão vital com Deus, não podem manifestar a vida de Deus, porque não estão em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Fomos escolhidos para frutificar, amém? Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. João 15, verso 16. Deus espera de nós frutos. Que tipo de árvore você é? O que você tem produzido? Obra da carne ou fruto do Espírito? Suas obras glorificam a Deus, seus frutos são permanentes. Dizem as Escrituras que aqueles que estão em Cristo produzem frutos para a glória de Deus, porque sem Jesus nada podemos fazer. Sua vida está em Cristo, Ele é a sua fonte de vida, Ele é o tronco, a base de sustentação da sua espiritualidade. Se Cristo não está em você e você não está em Cristo, então justifica-se a sua improdutividade. E diz Jesus: a árvore que não produz nada deve ser cortada e lançada ao fogo. João 15, verso 6. Produzir, meus irmãos, é uma característica vital daquele que é discípulo de Jesus. João 15, verso 8. E nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Só frutificaremos se estivermos em Cristo. Assim como a vara está atrelada à videira, assim é o discípulo atrelado ao seu mestre. Uma vida sem fruto aborrece o coração de Deus. Mas pastor,
Essa verdade é muito dura. Uma vida sem fruto aborrece o coração de Deus. Lá estava Jesus andando, de repente se depara com a figueira, e ele não encontra frutos, ele encontra muitas folhas, e amaldiçoa a figueira. Você tem frutificado? Seus frutos são bons ou ruins? Faça da frutificação um estilo de vida. Deus não quer folhas. Deus não está preocupado com aparências. Deus está preocupado com produtividade. Não é o ter que é importante para Jesus, mas o ser. Cuide do seu coração, assim como você cuidaria do jardim. Cabe seu coração de todo pecado. Entre as flores do coração, meus amados, também crescem as ervas daninhas. E são as ervas daninhas do orgulho, da malícia, da avareza, que acabam prejudicando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e, consequentemente, a nossa frutificação. Porque uma vida que glorifica a Deus, ela promove testemunho. Uma vida que glorifica a Deus é geradora de frutos. E uma vida que glorifica a Deus, ela cultiva santidade. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Vamos ver que o apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo à igreja em Corinto, capítulo 6, verso 12. Eu lerei em seguida, os irmãos lerão. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Toda a igreja? E Paulo diz: eu sou livre, mas devo fazer. Eu sou livre para pecar, mas vou deixar o pecado me dominar. Aqueles que vivem para a glória de Deus, vivem separados por Deus e para Deus. Aqueles que vivem para a glória de Deus, afastam-se da impureza e buscam a santificação, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Aquele que vive para a glória de Deus, mantém, conserva o seu corpo em honra, conserva o seu corpo em pureza, se abstém da influência deste século, não se molda às paixões, aos padrões do mundo, não se conforma com os modismos da pós-modernidade. Quem vive para a glória de Deus não se contamina com os manjares oferecidos pelo príncipe das trevas e não se permite ser governado, direcionado pelo pecado,
porque diz Paulo aos Romanos que nós já morremos para o pecado e por isso vivemos tão somente para Deus. Deus não te criou para que você vivesse na impureza, no pecado, na iniquidade. Deus te criou para que você vivesse em santidade. No livro do Apocalipse diz, 22:11, aquele que é limpo, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. E se você não busca a santificação, a santidade, olha o seu fim. Olha qual é o fim dos impuros. Na tela, por favor. Olha o que diz 1 Coríntios 6, verso 9. Olha a situação dos impuros, daqueles que não buscam a santidade, daqueles que vivem dissolutamente. É triste, irmãos. É triste. Olha o que diz a Escritura: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas não herdarão o reino de Deus. O lugar dos impuros, meus amados, o lugar dos impuros, daqueles que não buscaram viver em santificação, é o fogo eterno. Essa é uma palavra que ninguém quer ouvir, mas nem sempre ouvimos o que queremos. Às vezes ouvimos o que precisamos. John Wesley disse algo interessante sobre a santificação. Viver em santidade, viver em santificação é a vida de Deus na minha alma. Viver em santidade é ter uma vida de coparticipação com a vida, com a natureza de Deus. Viver em santidade é renovar o nosso coração segundo a imagem daquele que nos criou. Você tem buscado a santificação? Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Seu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Há uma ilustração interessante, irmãos, que o tema é prata purificada. Um grupo de mulheres estavam estudando a Bíblia lá no livro de Malaquias, e no capítulo 3 elas se depararam com um assunto assim um tanto difícil. Um pequeno trecho do capítulo diz assim: e aceitar-se-á como fundidor e purificador de prata. E essas mulheres desejavam descobrir como é que a prata é purificada, e resolveram procurar um fundidor. E ao procurar o fundidor, elas se depararam com informações interessantes. O homem pegou um pedaço de prata e colocou no fogo e o aqueceu. E explicou que no processo de refinamento devia se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas da prata. E elas perguntaram como é que eles sabiam se a prata estava pronta, estava purificada, estava limpa de todas as suas impurezas. Ele disse: não, eu fico o tempo todinho lá olhando a prata sendo refinada, eu fico o tempo todo observando
as impurezas se esvaindo. E a mulher insistiu: sim, só eu sei. Mas quando é que você sabe realmente que a prata já está purificada? Ele disse: aí é fácil. Quando eu vejo a minha imagem nela. Quando eu vejo a minha imagem nela. Fico assim pensando, sabe, irmãos e amigos, Deus é o grande fundidor. É aquele que é especialista em purificar as nossas vidas. Será que Deus está vendo a sua imagem em nós? Nós estamos frutificando o fruto do Espírito como árvores frondosas no jardim de Deus. Nós trazemos nos nossos corpos as marcas do Senhor Jesus, sem testemunho, sem frutificação, sem santificação. As nossas almas não glorificam a Deus. Cabe a você hoje à noite decidir se deseja ou não viver para a glória de Deus. Passe sua cabeça agora em nome de Jesus. Passe sua cabeça nesse momento. Ah, pastor, como é difícil ouvir essas palavras. Como essas palavras ardem meu coração. Eu estou aqui me perguntando se eu sou realmente uma testemunha de Jesus. Eu estou aqui refletindo se realmente eu tenho produzido alguma coisa para Deus, pastor. Eu tenho produzido muito para mim, mas eu tenho às vezes me esquecido de produzir para Deus. Ah, pastor, minha vida está uma bagunça, de cabeça para baixo. Há muita coisa em meu coração que precisa ser refinado, precisa ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Deus, nessa noite, Ele quer que a sua vida glorifique. Para isso você foi criado. Por isso que você está aqui, para glorificar a Deus. E Jesus veio ao mundo não somente para restaurar essa imagem de Deus em você, que o pecado deformou completamente. Mas hoje, nesse momento, passe pelo fogo do Espírito. Deixe Jesus purificar não somente seu coração, mas sua mente, sua alma, sua vida. Deixe o Espírito Santo hoje à noite produzir as virtudes do Altíssimo no seu coração. Que caia por terra hoje à noite a amargura, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a frustração, a decepção. Eu sei que você se assemelha a muitas pessoas lá fora. Você tem traços do seu pai, você tem traços da sua mãe, você tem um jeito da sua família, mas e Deus? Quando você olha para você, você consegue ver Deus? Você consegue ver o seu Criador? Você consegue ver o seu Senhor reluzindo na sua alma? Pareça-se hoje com Jesus. Deixe de produzir a obra da carne. Produza hoje o fruto do Espírito. Procure ser santo como Ele é santo. Procure lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Decida hoje seguir
o caminho do testemunho, o caminho da frutificação, o caminho da santificação, para que a sua vida alegre o coração de Deus, assim como a vida de Jesus alegrou o coração do Pai quando disse: este é meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem a minha alma se alegra, se deleita. Será que Deus tem prazer na sua vida hoje à noite? Deus está te vendo dos céus. Deus está feliz com você. Deus está feliz com a vida que você tem levado. Pense e se entregue nos braços de Jesus e diga a Jesus: cuida da minha vida, dirige os meus passos, me faz ser uma pessoa diferente, Deus, essa noite. Se há alguém em nosso meio aqui que deseje entregar seu coração nas mãos de Jesus, a fim de que Ele possa glorificar o Deus eterno. Se alguém em nosso meio, quem sabe, se distanciou dos caminhos de Deus, o pecado lhe atropelou, mas você se levantou e parou e refletiu e disse: voltarei para a casa do meu Pai, porque lá tem frutificação, lá tem santidade. É com Ele que eu quero me assemelhar. Se você quiser hoje, agora, tomar uma decisão na sua vida de viver para a glória de Deus, por favor, de onde você estiver, levante uma de suas mãos e diga: pastor, eu entendi tudo, e nessa noite eu quero viver para a glória de Deus. Eu e minha casa, nós queremos viver tão somente para Deus. Se há alguém aqui agora que deseja se entregar a Jesus, que deseja se reconciliar com Jesus, eu quero que você faça apenas um sinal com a sua mão.